Gênesis capítulo 47. Nessa noite nós vamos abranger uma porção longa desse texto, que é Gênesis 47 até o final do 48. Então nós não iremos ler todo este texto, iremos ler à medida em que nós vamos avançando, cada parte da sua exposição, mas eu gostaria que você entendesse o contexto aqui. Nós vamos ver sobre as notícias que ecoam do Egito. Afinal de contas, agora o povo de Deus está lá no Egito. Nós vimos isso ao longo desta jornada. Veio uma fome muito grande e Deus preparou de tal forma que levou anos antes, um jovem chamado José foi pelos caminhos mais tortuosos que a humanidade é capaz de fazer, pessoas com quem deveriam ter grandes laços, irmãos, chegou ao ponto de vendê-lo, odeia e tudo mais, e ele é vendido como escravo. Mas Deus conduz essa história de uma forma triunfante, fazendo de José o segundo homem no Egito e administrador sobre a casa de Faraó. Ele é que vai cuidar de tudo que vai acontecer, e Deus deu a ele sabedoria para criar um projeto onde ele iria guardar nos 7 anos de muita abundância que teria sobre o mundo, para quando chegasse os 7 anos de grande fome, ele pudesse então ser um instrumento de abençoar e preservar. No meio disso tudo, Deus levou o povo para lá. Nós vimos no domingo passado este encontro de José com seus irmãos, com seu pai, e terminamos vendo Jacó, o pai de José, se encontrando com o Faraó, os dois grandes líderes de certa forma. Embora naquele primeiro momento Faraó é o grande líder da potência, mas em Jacó estava a promessa de dele viria uma grande nação. E você percebeu o quanto que naquele encontro Faraó reconhece Jacó, conversa com ele, abençoa ele no sentido material apenas, diz, você pode escolher o melhor lugar e tudo mais, mas quem abençoa espiritualmente é Jacó. Jacó dá bênção sobre Faraó, tanto quando chega, quando sai daquele encontro. De tal forma, irmãos, que o capítulo 47 é um capítulo de contraste. Vai contrastar o que acontecia no Egito, e com o povo do Egito, e com os moradores ao redor, com aquilo que acontecia com o povo de Deus, que também estava no Egito. E esse contraste começa com esses dois grandes líderes, Jacó e Faraó. Faraó tem bens, Jacó tem a bênção do alto céus. Um estudioso diz que daí você tem o Egito, que deu ao mundo algumas grandes contribuições, dentre elas as pirâmides. Do outro lado você tem Jacó, que veio dele, Cristo Jesus, né? O judeu nascido, descendente de Jacó, que abençoou o mundo. De fato, quem é grandioso naquele encontro é Jacó. Ele é o representante da promessa, da aliança. Mas hoje eu quero então continuar de certa forma desse ponto que nós paramos, com o povo de Deus lá no Egito, e ver as notícias então que vai ecoar dessa história. Afinal de contas, como que eles estão vivendo lá no Egito? E nós faremos isso de 2 grandes blocos. O primeiro deles é que em tempos de crise, Israel foi preservado e prosperou, mas não esqueceu da sua terra. A primeira notícia que ecoa deles vivendo lá no Egito é que em tempos de crise, Israel foi preservado e prosperou, mas não esqueceu da sua terra. Onde que nós encontramos isso? Aqui no capítulo 47, a partir do verso 13 até o verso 31. Você encontra aqui, por exemplo, a descrição da crise que estava. Olha, por exemplo, o verso 13. Vamos ler? Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Perceba a descrição de um período de grande crise, de uma fome severa. E é interessante que a notícia ecoa de que o povo do Egito, os que moravam lá dentro, o povo da capital do mundo da época, de certa forma, da grande potência da época, eles estão
sendo duramente afetados pela fome, e o povo de Canaã também, é uma abrangência geográfica dessa fome, e no celeiro do mundo que o Egito tinha mantimento, foi onde José estava administrando, guardou, mas isso não significa que a fome não estava rondando as casas das pessoas, a fome chegou para todos, e essa é a primeira descrição mostrando, olha que os moradores legítimos do Egito, eles estão em grande aperto. E aí você vai ver uma descrição que vai mostrando o quanto que de fato foi apertando isso. Ele vai mostrar como que as pessoas foram perdendo as suas coisas. Primeiro o que perdeu foi o dinheiro, porque afinal de contas eles não tinham terra, plantaram, mas não colheram, então eles começaram a pegar o dinheiro e comprar mantimento. José está administrando e está vendendo o mantimento da casa de Faraó. E eles gastam todo o dinheiro lá. Mas a fome não acaba. O dinheiro acaba, né? Mas a fome não acaba. É muito comum aquela história em saco em que você só tira, uma hora acaba, meu filho. Pais costumam muito dizer isso para os filhos. Olha, precisa colocar, aplicar, fazer alguma coisa, porque só tirar, termina. Isso aconteceu com os moradores do Egito. Enfrentar crises, inicialmente a gente enfrenta com aquilo que a gente tem, com as nossas reservas, mas se não for nutrido as reservas, uma hora ou outra acaba, e acabou a reserva financeira. Aqui é descrito dessa forma. E aí então eles vão para a segunda etapa, que é a entrega de gados. Então eles vão pegar os bens e vão entregar para Faraó os gados, dizendo, toma os gados e você me dá comida, você me dá mantimento. E assim Faraó passa a ser dono de todo o rebanho do pessoal do Egito. Mas a fome também não acaba. É alimento para um ano, depois continua. É a chamada safari aqui da internet. Isso é o que eu encontrei, eu não sei se ela encontrou comida ou dinheiro ou o que na internet. Quando você olha aqui, então, você percebe essa entrega dos bens, dos recursos. E aí acabou os recursos, e agora? Acabou os gados. E aí, a partir do verso 18, eles vão entregar a si próprios. Eles vão dizer, faz uma coisa, pegue a nossa terra, a gente trabalha na terra, a gente trabalha para você, nós vamos ser escravos do Egito. Quem está fazendo isso? Aqueles que moravam no Egito, os moradores em derredor. E com isso você vê crescer o poder estatal de Faraó. Ele passa a ser dono de tudo. Há uma forma que José diz, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vocês trabalham para a gente, mas ainda vou deixar você desfrutar de alguma coisa. Você vai dar 20%. E os outros 80% você pode ficar. 1/5 daquilo que for produzido. Durante a semana o presbítero fala e brincou que foi assim que foi instituído o imposto de renda, né? Então, quando a gente olha para essa sequência de eventos, a gente percebe uma nação, moradores, melhor dizendo, ficando pobres ao ponto de ficar escravos. E aí você deveria perguntar, tá, se isso está acontecendo com os nativos da terra, o que será que está acontecendo com o povo de Deus? Que eram 70 pessoas quando chegaram lá. E aí o texto vem fazer o contraste. Olha lá comigo o verso de número 27. Olha o verso 27. Então a primeira parte é a descrição da pobreza, da fome e da pobreza que rondou o Egito. Verso 27, vamos ler? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela foram fecundos e muitos se multiplicaram. Olha que interessante, enquanto outros estavam perdendo as suas terras, o povo de Deus adquiriu terras no Egito. Por que isso está se dando, irmãos? Porque Jacó era alguém da aliança, ao ponto do nome no verso 27 ser chamado de Israel. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, uma parte lá daquela terra específica. O fato de Deus ter tido uma aliança com Jacó, ter mudado o nome dele, ter tornado ele Israel e tratado todos os seus filhos como descendentes de Israel, como a nação de Israel, fez que quando veio a maior fome sobre o mundo, quando todos estavam indo de mal a pior, o povo de Deus estava indo avançando,
crescendo financeiramente e multiplicando. Se você olha comigo o verso 27, vai dizer, e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Perceba o contraste? Os egípcios estavam entregando os seus bens, o povo de Deus estava adquirindo bens. Os egípcios estavam se entregando como escravos, eles e os filhos deles. O povo de Deus estava multiplicando a sua descendência. Em um mundo afetado pelo pecado, um mundo quebrado pelo pecado, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós estamos inseridos no mesmo contexto. Aqui raiou grande abundância, mas eles viveram dias difíceis lá em Canaã. Faltou alimento para eles em Canaã. Eles tiveram até que migrar, mudar de terra. Eu e você estamos dentro de um mundo, vivendo com descrentes, habitando ao lado deles, sujeitos a passar por aflições que o mundo passa, pestes, terremotos e tantas outras. Mas lembre-se de uma coisa no meio disso tudo: Deus não trata igual o descrente e o crente. Deus não trata igual. Deus tem um amor pactual com o povo de Deus. Com isso eu não estou dizendo que sempre o povo de Deus vai se distinguir no sentido material. Isso é um equívoco. Basta você ler toda a Escritura. A Bíblia vai dizer que acontece o bem e o mal sobre o Filho de Deus também. Muitos filhos de Deus vão passar fome também, dificuldades, aflições, lutas. Mas sempre haverá uma distinção entre aqueles que são do povo de Deus e daqueles que não são. Tanto é assim que no Novo Testamento é dito que essa distinção se dá no fato de que nós somos o sal e luz do mundo. Por mais que eu e você estejamos no mesmo mundo do descrente, Deus não nos trata como trata o descrente. Porque Deus tem uma aliança, Deus tem uma promessa, Deus nos preserva, Deus nos guarda, Deus conduz a história para o fim que Ele tem objetivo. Aqui, a nação de Israel não podia ficar sem ter filhos. Afinal de contas, foi para isso que Deus levou eles lá. Deus disse, vocês vão multiplicar grandemente. Eu e você não temos como viver no mundo sem sermos notados como filhos da luz. Se algo acontece e nós não estamos manifestando ser filhos da luz, algo está errado em nós. A aflição pode ser a mesma, mas Deus vai sempre nos conduzir a sermos vistos como um povo que é tratado de forma distinta do nosso Senhor. Perceba que no verso 28, você vai ver então a descrição de Jacó. Olha lá, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Não é que Israel, a nação como um todo, tá? Jacó, porque Jacó já foi bem velho para lá. Lembra que quando chegou a notícia para Jacó, dizendo, ei, José está vivo, ele disse, vamos depressa, antes que eu morra. Eu vou morrer e não vou ver meu filho. Talvez eu morra na viagem sem ver ele, vão logo. Viveu ainda 17 anos. Não morreu rápido, não. Pensa você essa descrição de um senhor já idoso, desfrutando 17 anos no momento em que o mundo está em crise, mas o filho dele é o segundo do Egito. O filho dele trata ele com benevolência, o filho dele dá o melhor da terra, o filho dele dá condições para ele, o filho dele supre o povo dele de alimento, enquanto os outros precisam pagar, o povo de Israel ganha. Talvez facilmente Jacó pudesse pensar, toda aquela promessa que Deus fez para mim de me dar uma terra, na verdade a terra é essa aqui. Olha o tanto que a gente já cresceu, em 17 anos a gente tem muito mais do que a gente tinha no Egito, em Canaã. Em Canaã foi uma vida sofrida, Jacó peregrinou, perdeu parentes, perdeu filhos, foi luta. Como está o coração de Jacó? 17 anos vendo Deus abençoá-lo na terra do Egito. Por isso que esse ponto é, em tempos de crise, Israel foi preservado, prosperou, mas não se esqueceu da sua terra. Olha o verso 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, vamos ler? Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência,
e de verdade, rogo-te que me não enterres na terra do Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Vamos ler o verso 31? Então disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Um homem idoso quer que seja enterrado na terra dele. O que aconteceu aqui na mente de Jacó? Jacó entendeu uma coisa, que a promessa de Deus não mudou de território. Deus prometeu dar Canaã para a descendência dele, não o Egito. Deus disse para ele ir ao Egito, que Deus abençoaria, Deus faria multiplicar, Deus estaria com ele no Egito, mas Deus disse mais, mas a terra é Canaã, vocês um dia voltam para cá. Aliás, Deus disse para ele: José vai fechar os teus olhos, você será devolvido à terra de Canaã, estará junto com os seus. E é isso que Jacó tem fixo na mente. Irmãos, eu fico às vezes preocupado se nós, enquanto povo de Deus, não estamos gostando do Egito em que nós estamos inseridos. De certa forma, nós estamos assim, meio que exilados, vivendo fora da nossa terra, do nosso destino final, que é os novos céus e nova terra, personificado aqui em Canaã. E a pergunta é: quando Deus nos faz prosperar aqui, quando Deus derrama graça aqui, quando Deus é benevolente conosco, às vezes mais do que até mesmo com o descrente, quando a nossa vida aqui está boa demais, e a gente assim, graças a Deus por isso, e você não deve não querer ter vida boa aqui não, pode ter também. Deus abençoa, Deus dá aflições, Deus administra como Ele quer. Agora, o que não pode deixar de existir é onde está o coração, onde está a esperança, onde está a expectativa quando nós findarmos, onde vai ficar registrado a nossa memória. Jacó está dizendo: meu filho, você é o segundo do Egito, mas eu sou de Canaã, é para lá que você me leva. Não tem glórias que possa ser dado ao pai do segundo do Egito, no Egito, que compara com ser sepultado no lugar em que Deus vai fazer deles a terra da aliança do povo. Ele vai ser sepultado na mesma região de Abraão, de Isaque. Irmãos, por mais que você prospere aqui, a morte chega, e o que importa é onde você vai estar para todo sempre, e de forma personificada na fé. Ele quer estar com os ossos vinculados na terra, porque ele sabe que Deus vai cumprir promessas feitas. E aqui está uma grande lição para todos nós: as promessas de Deus não se findam quando nós findamos aqui. O projeto de Deus é maior do que a nossa vida. Há promessas para nós que nós vamos desfrutar aqui. Jacó desfrutou de várias delas, mas as promessas de Deus transcendem a esta vida. Há promessas de Deus que vão se cumprir só depois, e nós precisamos saber que nós morremos no meio delas, e Jacó tem essa consciência. Jacó não perdeu de vista o futuro que Deus prometeu, por causa das dádivas do presente. Não são poucas as pessoas que estão mais diante de Deus, quando estão desempregadas do que bem empregadas. Não são poucas as pessoas que não vêm ao culto, porque dizem: pastor, agora não tenho mais tempo, estou estudando, estou fazendo faculdade. Há um tempo atrás aconteceu um caso desse mesmo. Você diz: como pode? Você está esquecendo do Senhor. Deuteronômio nos advertiu: não se esqueças quando as coisas prosperarem. Jacó não se esqueceu de Deus. E essa é a primeira lição. Deus trata com distinção o povo dele daqueles que não são o povo dele. Essa distinção nem sempre é manifestada financeiramente. Às vezes é, às vezes não, mas que ele trata de forma distinta, isso ele faz. Isso é nítido desde o primeiro personagem bíblico que Deus escolhe até o final da história bíblica. E aqui você tem Israel desfrutando de prosperidade quando o mundo jaz em grande crise. Você tem Israel olhando para além desta vida, quando as pessoas estão pensando só nesta vida. Você tem Israel disposto a ser sepultado e clamando isso, pedindo que seja feito um juramento. Ele pede para colocar a mão debaixo da coxa, é algo para a posteridade.
está dizendo: José, eu morro e não tem como eu mudar a história. Você vai fazer com o meu corpo o que você quiser, mas você jura hoje que vai ser desse jeito. José fala que vai fazer, ele pede para José jurar. É algo definitivo no coração desse homem. E a minha pergunta é: se acontecesse de você estivesse nesse momento da sua história, achando que era o fim, Jacó achou que aqui era o fim da vida dele, o que você pediria? Jacó pede: não esqueça que existe uma promessa além desta vida, leve o meu corpo para lá. Mas eu quero olhar a segunda e última lição. Então, nós estamos vendo notícias que ecoam do Egito. Primeiro é que em tempos de crise, Israel foi preservado e prosperou, mas não esqueceu da sua terra. Eu e você podemos prosperar em momentos de crise, podemos ser luz, sal da terra, mas jamais devemos esquecer a nossa identidade. Segunda e última lição: a extraordinária obra da graça de Deus, manifestada em Israel e através dele. Você vê isso no capítulo 44. Capítulo 44, a notícia que vai ecoar do Egito, é um homem em que a graça de Deus agiu de forma maravilhosa. Jacó é o retrato da graça de Deus, estando com 147 anos. Ele viveu 17 anos no Egito. Para você ter ideia, José, quando foi vendido ao Egito, tinha 17 anos. Deus fez com que o tempo que Jacó teve de convívio com José, 17 anos, fosse o mesmo tempo que ele tivesse de convívio com José, quando ele estava no Egito, 17 anos. Como que a graça de Deus vai ser manifestada? Olha lá o verso capítulo 48. Passado estas coisas, essa primeira afirmação, esse juramento que Jacó fez com José, Jacó não morreu aí, passou-se um pouquinho de tempo. Passadas-se estas coisas, disseram a José, vamos ler: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Vamos ler? Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Você não pode perder de vista, é alguém doente, é alguém que tem 147 anos, e ele diz: está vindo José, ele se levanta, faz um esforço, ele quer falar com José. E olha as palavras que você encontra aqui: um homem velho, consciente do que a graça fez na vida dele. Queridos, a obra extraordinária da graça de Deus, nós precisamos estar conscientes do que Deus fez na nossa vida. Olha lá o verso 3. Disse Jacó a José, vamos ler? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Essa expressão, apareceu em luz, é aquele episódio registrado lá em Gênesis, que nós vimos quando José encontra com o Senhor em Betel. Betel antes chamava-se Luz, e a partir do encontro de Jacó lá, que vai ser chamado Betel, casa de Deus. Sabe o que Jacó lembra? A primeira vez que ele teve um encontro com o Senhor. Ele está idoso, velho, pronto para morrer. Mas ele lembra do primeiro encontro que ele teve com Deus. E o primeiro encontro que ele teve com Deus, ele não estava legal. Ele tinha acabado de roubar a bênção do irmão. Tinha trapaceado. O irmão queria matar ele. E ele sai fugido de Canaã. Enquanto ele está saindo de Canaã, antes de sair da terra prometida, ele tem um encontro com o Senhor, ele tem um sonho. Deus aparece para ele. O Deus de Abraão, e percebe que ele se identifica como Todo-Poderoso, o El Shaddai. Esse velho de 147 anos está dizendo para José: José, o Deus Todo-Poderoso, quem apareceu para mim? A minha vida é um feito do Deus Todo-Poderoso. Como você ecoa as coisas que acontecem na sua história? Como que você descreve a sua vida? Você é o que é por causa de quem? Jacó está dizendo: por causa do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Ele apareceu, ele me abençoou. Isso é graça.
que Jacó merecia para ganhar a bênção? Nada. Mas Deus abençoou a ele. E ele está dizendo, foi isso que aconteceu. O que mudou a minha vida foi a bênção de Deus. A bênção de Deus. Ele fez uma promessa para mim, olha lá. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Esse homem não tinha nem esposa quando isso aconteceu na vida dele. Ele está lembrando disso. Ele agora tem mais de 70. Ele subiu com 70 ao Egito. Depois de 17 anos, ele multiplicou e já tem vários netos, bisnetos lá. E ele está dizendo para José, José, você viveu mais no Egito do que em Canaã. José, você precisa saber disso. Quem fez isso conosco é o Deus Todo-Poderoso. Ele está preocupado em descrever a vida dele como um cenário da graça de Deus. Deus me multiplicou. Um homem velho, consciente do que a graça fez, um homem velho, consciente do alcance da graça de Deus. Olha lá o verso de número 5. Vamos ler? Olha, esse homem tem consciência que a graça de Deus alcança os mais improváveis. Verso 5, vamos ler? E agora, pois, na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Irmãos, isso que você está vendo é uma adoção legal acontecendo. Isso aqui é lindo, porque está sendo aclopado ao povo de Israel, 2 filhos de José, e o texto faz questão de dizer que nasceram onde? No Egito. Mais do que nasceram no Egito, eles são filhos de um judeu, que é José, com mulher egípcia. Aliás, filha de um sacerdote dos deuses do Egito. Esses 2 não são judeus de puro sangue. Tudo aquilo que aconteceu praticamente até agora, Abraão dizendo, não case com ninguém desse povo, vai buscar descendência lá, e eles vão. E agora tem um José que foi vendido escravo, estava na pior, depois avançou, não tinha jeito, ele casa lá, mas não perde a sua fé, coloca nome nos filhos, e agora Jacó está para morrer. E Jacó diz assim, Efraim e Manassés são meus. Eles serão como Rúben, como Simeão. Eles vão pertencer à minha tribo. E vai mesmo. Hoje pela manhã nós vimos um texto descrevendo as tribos do norte, e estava lá, a tribo de Efraim, que lidera um grande grupo. A tribo de Manassés, e às vezes você passa até despercebido, sem perceber, que eles não são filhos de Jacó. Quando tem a descrição das tribos de Israel, Manassés e Efraim não nasceram de Jacó, mas são legalmente filhos de Jacó. Jacó está adotando eles. O que está por detrás disso tudo, irmãos? O alcance da graça de Deus. Outrora teve uma história de um filho de Abraão com alguém que era do Egito, melhor dizendo. É a história do próprio Abraão, com a serva Agar, e nasce Ismael. E o texto é claro, dizendo, Ismael não está dentro do povo da aliança. Mas agora aqueles que não deveriam estar, Manassés e Efraim, são trazidos para a aliança de Deus. Já no primeiro ponto, lá no início da formação da primeira igreja, da base da igreja que é Israel, já existe a inclusão de pessoas que não eram de puro sangue de Israel. Porque não é isso que vai acontecer a partir da história. Vai ser agregado Ruth, por exemplo, Raabe, e tantos outros vão entrar nessa família da fé, porque de fato os descendentes de Abraão não são apenas os de sangue, são os da fé. É um vislumbre daquilo maior que vai acontecer quando nascer um dos descendentes de Abraão, lá da tribo de Judá, e ele vai poder adotar para si, não apenas os filhos de alguns,
Não, ele vai poder adotar para si aqueles que pertencem a todas as tribos, povos, línguas e nações. É Cristo que vai atrair para si aqueles que não eram naturalmente do povo. Já está um eco lá em Gênesis capítulo 48, na formação da nação de Israel. Há um processo de adoção. Irmãos, nós só somos filhos de Deus por um processo de adoção. Porque Deus nos adotou. Ele nos adotou por causa de alguém. Jacó faz isso por causa de José. Deus nos adotou por causa de Jesus Cristo. João diz isso: aqueles que creram em Cristo foi dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Efraim e Manassés. Jacó, um homem velho, tem consciência que a graça de Deus está além das barreiras geográficas. E por isso ele traz para o seu povo, como sua descendência, como seu nome, pessoas que eram filhos misturados. Mas a graça de Deus está sendo manifestada de forma extraordinária. Um homem velho demonstra consciência de que nesta vida a graça de Deus não isenta das dores da peregrinação. Às vezes a gente acha que sermos escolhidos por Deus, temos o Todo-Poderoso, o El Shaddai, nos abençoando, nos conduzindo, fazendo com que a gente possa ir em qualquer lugar em que nós formos, e a bênção dele repousar sobre nós. Será que isso significa não dor, não lágrimas, não sofrimentos? Nessas últimas palavras, nessas últimas reflexões, Jacó não quer criar uma ilusão quanto a isso. Olha o verso 7. Ele vai mostrar que a graça de Deus não isentou de dores. Olha o verso 7. Verso 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, vamos ler? Com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Gente, o cara com 147 anos, ele ainda fala da morte da amada dele, que era Raquel. Aquele que ele trabalhou 14 anos por ela, e parecia pouco pelo tanto que a amava. Deus disse para ele, quando ele estava para sair de Canaã: eu vou contigo, vou fazer multiplicar. Para isso você tem que casar, tem que ter esposa. Ele vai lá para Padã Arã, casa, tem toda aquela história envolvendo as duas esposas, as duas irmãs que se tornam esposa dele, Lia e Raquel. Você conhece bem, a gente já passou por isso tudo. Depois ele é enganado, fica lá um tempo trabalhando, e aí ele volta. Ele volta já com filhos, e quando ele está chegando em Canaã, ainda tem dor em Canaã. Porque em Canaã havia expectativa, agora tudo vai bem, né? Se foi bem lá fora, quando estava fora da terra prometida, ele conseguiu casar, ter filhos, com mais de lutas que ele passou lá, e sendo enganado, ele ainda venceu. Chegou em Canaã, agora é só alegria. Da primeira experiência que ele tem no retorno dele a Canaã, é sepultar a amada dele, com pesar. Ele está percebendo que Canaã física, a terra prometida física, não é ainda a terra sem lágrimas. Foi em Canaã que ele chorou a morte de Raquel, foi em Canaã que ele chorou achar que tinha perdido o filho, foi em Canaã que ele sofreu grandes dores. E o texto faz questão de dizer que ela foi sepultada em caminhos de Efrata, que é Belém. Lá em Efrata, em Belém, naquela região próximo a Efrata e Belém, foi colocada a amada de Jacó. Anos depois, um descendente de Jacó nasce em Belém, A profecia era em Efrata, cidade pequena, mas de lá vai nascer aquele que vai reinar. No lugar, na região em que sepultou a amada dele, anos depois nasceu aquele que venceu a morte, que é Cristo Jesus. Ele vem de Belém. E Jacó está dizendo: a graça de Deus esteve comigo, mesmo quando passei por essas dores. Irmãos, é muito interessante você pegar essa análise da vida dele e contrastar com a forma como ele chegou no Egito.
Quando o faraó perguntou, quantos anos você tem? Ele diz, são muitas as minhas peregrinações, maus são os meus dias. Agora não é dias só maus. Ele descreveu de uma perspectiva correta. Deus me escolheu, Deus me abençoou, Deus foi comigo, Deus me multiplicou, eu perdi a minha amada, a sepultei. Isso é a nossa vida nesse mundo. Se você acha que é só sofrimento, se você é igual Jacó no início, foram maus os meus dias, é porque você está descalibrado na sua análise. Deus fez coisas maravilhosas na sua vida. Agora, se você é triunfalista, acha que tudo sempre foi bom, está errado também. Teve dores, lágrimas, sofrimentos. A graça de Deus esteve lá. Porque no meio da dor e da lágrima, Ele nos ensina que existe algo mais do que a Canaã física. É a pátria que em Hebreus nós vimos que eles ansiavam a cidade eterna. Mesmo vendo Canaã física, os patriarcas ansiavam a cidade eterna. E a minha pergunta é, você também tem essa consciência? O que a graça tem construído na sua vida e como você a lê e a descreve e fala? É isso que esse homem velho quer passar para a próxima geração. Mas olha mais, um homem velho que a graça de Deus transformou ao longo da vida. A graça transformou, não apenas apareceu, agiu Deus na vida dele, mas transformou esse homem. Olha comigo a partir do verso 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu, vamos ler? Os abençoe. Verso 10, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Irmãos, você consegue lembrar de uma cena dessa? Um homem velho, que não consegue enxergar mais direito, por causa da idade, vai abençoar alguém? A história de Jacó começa assim. Ele foi quando o pai estava cego, e o pai tinha dito, eu vou abençoar, mas estava tudo errado, nada debaixo da vontade de Deus, porque Deus tinha dito, eu escolhi Jacó. O pai amava Esaú, e o pai chama Esaú em segredo, dizendo, vai lá, faz as coisas, eu vou te abençoar. Não vai ser uma bênção pública igual essa aqui mandou chamar e está contando para todo mundo. Isaac não faria isso, não fez isso no primeiro momento, mas a esposa ouviu e amava Jacó. Outro erro, conta para Jacó, Jacó se enrola, porque Jacó não era peludo igual Esaú. Ele pega um animal, enrola, a mulher pega lá, mata o animal, dá para ele e ele chega para um pai cego, e ele diz, olha, a voz parece de Jacó, mas o toque, o cheiro é de Esaú. Diz, não, sou Esaú mesmo, pode me abençoar. O ladrão da bênção, um homem sorrateiro, quando jovem, adolescente, início da juventude, agora idoso, não consegue enxergar. Ele tem duas crianças para abençoar, não é mais criança, mas 2 para ele passar a bênção. Isso aqui é o retrato de como esse homem mudou. Do início, ele era o ladrão da bênção, agora ele é aquele que pode abençoar. Ele vai abençoar, ele carrega a bênção, ele é o último patriarca, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e a partir de agora o Deus de Jacó, e ele está abençoando. Impossível ele não lembrar que ele errou nesse processo lá atrás. Mas o que a graça fez? Como que pode um homem como Jacó se tornar o que ele se torna? A graça de Deus. É só a graça de Deus capaz de transformar você, mudar quem você é. Talvez você entre aqui dizendo, eu não tenho condição nenhuma de ser alguém. Sim, se Jacó não tem, não, a vida dele atrás toda torta. Mas no final da vida ele tem uma bênção para dar.
Porque a graça trabalhou nele. A graça trabalha naqueles que Deus escolheu. Deus não apenas nos elege, mas Deus santifica a nossa vida na jornada. Isso está acontecendo na vida desse homem. Está findando a vida de Jacó, mas com frutos de alguém que a graça trabalhou. Tomara que esse seja o seu retrato na sua vida. Conhecido como alguém que a graça trabalhou. E olha como que Jacó vai demonstrar essas convicções. Olha lá o verso 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ele está dizendo: eu não imaginava ver você, José, mais. E Deus me fez ver os seus filhos. Olha o quanto que a graça de Deus transpõe as nossas expectativas. Verso 12, e José, tirando dentre os joelhos de seu pai, porque essa era uma forma cultural desse processo de adoção, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, vamos ler? O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até esse dia. Isso é lindo, o Deus que me sustentou até esse dia, o Deus que os meus pais andaram e me sustentou. É isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. A maior coisa que você pode passar para os seus filhos é quem Deus é. E dizer, Ele foi o Deus dos meus pais, Ele foi o meu Deus, e Ele vai ser o seu Deus. Olha o verso 15. Desculpa, verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal. A gente pensa em livrar de mal, se o mal não acontece, né? Como assim o anjo que livrou Jacó de todo mal? Jacó perdeu a esposa, Jacó viveu tantos anos sem o filho prometido, sem o filho que ele amava, José. Jacó viveu amargurado durante tanto tempo da sua vida. Jacó teve muitas dores, é um homem com coração partido ao longo da vida. Ele vai dizer que o anjo que me livrou de todo mal. Como assim que Deus livrou ele de todo mal? É a mesma ideia de José. Vocês intentaram o mal, mas Deus redundou em bênção. Ele está dizendo, o mal cooperou para mim, o mal circunstancial, as aflições da vida. Deus me livrou, Deus não deixou eu ser destruído por elas serviram para me aperfeiçoar. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Eu e você devemos estar guardados, sabemos que estamos guardados, na oração do Pai Nosso diz, livra-nos do mal. Nessa perspectiva, de sermos guardados das ciladas de Satanás, nós não vamos nos perder definitivamente. E Jacó velho, é um testemunho eloquente disso. E esse cara tentou fugir, tentou escapar, hein? Pensa num homem que tentou escapar de Deus. Mas Deus o guardou até dele mesmo. Deus guarda você até de você mesmo. Jesus disse, das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Você não consegue sair das mãos de Deus, por causa do enviado do Senhor, que guarda você. Jacó, um idoso que tem consciência, que a graça o transformou ao longo da jornada. Mas Jacó, um homem idoso, consciente da soberania de Deus. Você reparou as cenas das mãos envolvendo aqui? José pega o pai idoso, coloca do lado da mão direita desse pai, o filho Manassés, que é o que primeiro nasceu lá no Egito. E coloca do lado da mão esquerda do pai, o Efraim. Para que ele possa abençoar considerando isso. Da mão direita vai vir aquele que é o primogênito de José. Da mão esquerda, o Efraim. Sabe o que Jacó faz? Inverte as mãos. Jacó inverte as mãos. E quando José vê isso, olha lá o verso 18. E disse José seu pai,
Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. José está achando que Jacó está velho mesmo, não está conseguindo chegar, e está, pai, não é assim não, pai, inverte isso aqui, ó. Tira a mão, é aqui, pai. Está aí um homem que sabe o que é soberania de Deus, é Jacó. Jacó era o eleito de Deus e não Esaú. Jacó não é o primogênito era Esaú. Jacó sabe que quando Deus quer, nada pode impedir. E olha Jacó respondendo, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel o abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Ao contrário do episódio envolvendo Esaú e Jacó, onde não há bênção para Esaú espiritualmente, aqui há. Esses dois estão sendo agregados, estão se tornando da tribo de Jacó. Mas a soberania de Deus vai fazer com que o que era mais novo avance mais. Porque Deus é soberano. E Jacó entendeu isso. E olha que Jacó lutou contra isso. Tendo sido alvo disso, ele amou José, achou que era José que vai carregar a promessa. E não é José, é Judá. Mas agora ele inverte as mãos. Nada nem ninguém é capaz de agir a escolha soberana de Deus. José é o poderoso do Egito, hein? Mas ele não é capaz de conduzir aonde que a escolha de Deus vai decair. Porque só existe um soberano. E o soberano não é José. O soberano não é Jacó, o soberano não é Isaac, não é Abraão. O soberano é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gênesis está terminando, mas está terminando como sempre apareceu ao longo do livro. Deus escolhendo os mais improváveis, porque Deus é Deus. Ele é o que está sentado no trono. Tudo isso acontecendo longe da terra prometida, no Egito, no lugar mais improvável. Quem imaginaria que lá que eles iriam multiplicar? Por fim, um homem velho que transmite ao filho a parte da terra prometida. Olha o finalzinho do verso 21. Esse tudo é o retrato da graça de Deus. Vamos ler? Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Eu morro. Jacó morre, eu, pastor Tiago, um dia morre, você um dia morre, mas Deus fará aquilo que Ele prometeu fazer. Passe isso adiante. Olha o verso 22. Dou-te de mais que a teus irmãos. Olha o que Ele vai dar para José. Um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Gente, isso aqui não é nada para José. José tem todas as terras do Egito debaixo da sua administração. Isso aqui é tudo para José. Jacó está dizendo, José, eu dou para você um pedacinho lá daquela terra, que eu conquistei, tirei das mãos dos amorreus, porque eu morro, mas Deus vai levantar o nosso povo, nós vamos voltar para lá, aquele pequeno pedacinho que nós chamamos das mãos dos amorreus, nós vamos tirar a terra toda. É isso que eu estou dando a você. Como pode Jacó dar a José, que tem tudo? Ele tem a bênção, a promessa da terra prometida. Melhor do que todas as coisas, é o que Jacó deu para José, a bênção. E é por isso que José, daqui a um tempo, a gente vai ver mais à frente nos outros sermões, José vai dizer, eu também estou para morrer. Quando eu morrer, Deus vai visitar vocês, leva os meus ossos, coloca lá também. Porque o mais importante é ter uma terra, que a gente não fez nada para herdar. Alguém fez por nós. Efraim e Manassés nem tinha visto a terra. Nasceram no Egito, e os descendentes dele vão ter direito a um pedaço lá. E aquele porção lá é de José. Porque Deus é o Deus da aliança.
Irmãos, eu e vocês temos o Deus de Abraão como nosso Deus? Nós estamos ainda no Egito. Deus talvez esteja fazendo inúmeras coisas na sua vida no Egito. Mas não esqueça do pedacinho de terra que você tem nos novos céus e nova terra. É lá que está a sua verdadeira herança. Por isso que Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulem nos céus. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós podemos olhar para a vida de Jacó como um retrato da graça do Senhor. De fato, esse homem se transformou, foi transformado, melhor dizendo, de Jacó para Israel. Ele era um enganador e termina como um príncipe do Senhor. Obrigado porque nós podemos dizer o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque só Deus por detrás desses homens, para torná-los o que eles foram, uma vez que eles foram tão fracassados ao longo da sua jornada. Obrigado, ó Deus, porque nós também fomos adotados. Nós não nascemos, a maioria de nós aqui, não nascemos com sangue judeu. Não tem linhagem nossa, talvez, que nos ligue a Abraão, mas há uma fé que nos liga a Abraão. Nós somos os descendentes da fé. Nós podemos ser agregados neste povo de Deus, que começou lá atrás, mas que está sendo formado até o último dia, quando o último eleito for gerado e nascido. E aí sim o Senhor nos voltará e nos dará, não apenas um pedacinho da terra, mas toda a terra, para que nós desfrutemos como família bendita do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque de um lugar onde foi lembrança de choro para Jacó, de Belém e Efrata, é um lugar de lembrança de grande alegria para nós. Lugar que nasceu o nosso Salvador, e no nome dele que nós oramos. Amém.